Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é mãe de Deus e nossa mãe, para que nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Eu quero convidar você a abrir sua palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 19 a 28, que vai nos falar assim: Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que persuadiram a multidão. Apedrejaram Paulo e, dando-o por morto, arrastaram-no para fora da cidade. Os discípulos o rodearam. Ele se levantou e entrou na cidade. O dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Depois de ter pregado o evangelho à cidade de Derbe, onde ganharam muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Em cada igreja instituíram anciãos e, após orações com jejuns, encomendaram-os ao Senhor, em quem tinham confiado. Atravessaram a Pisídia e chegaram a Panfilha. Depois de ter anunciado a palavra do Senhor em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para Antioquia, da Síria, de onde tinham partido, encomendados à graça de Deus para a obra que estavam a completar. Ali chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles e como abrir a porta da fé aos gentios. Demoraram-se com os discípulos longo tempo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela vai falar assim para nós. Muitas vezes a gente escuta isso de pessoas importantes na nossa vida. Em tudo, dai graças. É interessante que quando nós temos essa certeza dentro do nosso coração, em tudo dai graças, a gente passa por momentos de tribulações. E a palavra de Deus, ela vai falar, né? É necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Quando a gente estuda o Ato dos Apóstolos, a gente vê o início da igreja, a gente vê o quanto esses discípulos, e aqui nós estamos falando de Saulo, do nosso apóstolo Paulo, aonde é aquele que perseguia e de repente começa a ser perseguido. A mesma coisa que ele agia com as pessoas, com os cristãos, aqueles que estavam com Cristo, começaram a fazer com ele. Foi apedrejado, saiu da cidade, deram como morto. Então são as tribulações que da época se exigia da vida daquelas pessoas que estavam ali entregando para o reino de Deus, se entregando para que Jesus, o nome de Jesus fosse proclamado. E isso nós precisamos ter essa consciência, em tudo dai graças, porque é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Aqui a gente vê a história acontecer e essas pessoas não tiveram medo, elas não ficaram paradas diante da luta, elas não ficaram paradas diante das dificuldades, elas não tiveram, digamos assim, motivo nenhum dentro do coração delas para se acharem no direito de desistirem daquilo que Deus tinha colocado na vida delas. Uma ordem, um chamado para anunciar, para levar Jesus, para evangelizar.
E a palavra de Deus aqui vai falar: ali chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles e como abrir a porta da fé aos gentios. Olha que lindo, porque determinaram, tiveram uma determinação na sua vida, uma fé expectante, uma fé em Jesus Cristo, que não foi uma ameaça, não foi uma situação que fez com que eles desistissem, não, muito pelo contrário. Ele caiu, quase morreu, mas ele se levantou, foi para outro lugar e ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. E grandes coisas aconteceram não só na vida dele, porque, meus irmãos, evangelizar não quer dizer que nós que estamos evangelizando teremos muitas e muitas coisas, somente alegrias, momentos bons, momentos fáceis. Não. A palavra de Deus nos ensina hoje que sim, aqueles que são chamados a estar, aqueles que querem fazer a vontade do Senhor, vão passar por momentos difíceis, por tribulações. Mas essa palavra hoje, ela tem que adentrar o nosso coração, para dizer para mim e para você: em tudo, dai graças. Vale a pena cada lágrima, cada renúncia, cada sofrimento, cada tristeza, cada angústia. Vale a pena estar na presença de Deus. Vale a pena conhecer Jesus. Vale a pena sofrer pouco demais, porque é pouco diante de tudo aquilo que Jesus sofreu por nós. Vale a pena. Hoje o convite é para mim e para você, para olharmos para a nossa vida de discípulo mesmo. Ou senão, nós que ainda estamos longe de Deus, nós que ainda só escutamos, não temos a coragem, hoje o convite é para nós. Deus, ele quer alcançar todas as almas. Meus irmãos, a primeira coisa para nós vivermos isso, ou pelo menos um pouco disso na nossa vida, com os sofrimentos, é nos achegarmos ao Senhor, sabe? Jesus, ele foi ao encontro e ele vem ao nosso encontro. E todos esses discípulos dos Atos dos Apóstolos tiveram um momento de uma experiência com Jesus. E através dessa experiência, eles começaram então a entender o seu chamado. E nesse chamado, eles sofreram, deram a vida por causa do Evangelho, por causa do reino de Deus, mas principalmente, meus irmãos, pela salvação deles e a salvação daqueles que estavam ao redor deles. Olha que chamado. Olha que interessante nós olharmos essa palavra e colocarmos isso na nossa vida, que quando Deus nos encontra, Deus quer que atrás de nós venha muitas pessoas para poder conhecê-lo, não para nos conhecer. Não que a nossa estrela tem que brilhar, não que eu preciso brilhar, não, é o Senhor que vai brilhar, é o Senhor que vai ser reconhecido e amado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu vou passar, todas as pessoas que evangelizam vão passar, assim como os discípulos, mas quem que vai permanecer é o Senhor. Quem vai fazer a graça acontecer é o Senhor. Esse é o nosso convite. Então, se você está com o Senhor, se você já é servo de Deus, louvado seja Deus, permaneça, não importa o que você está vivendo. Em tudo, dai graças. Mas se você ainda não é servo do Senhor, se achegue até Ele. Primeiro faça a experiência com Ele e depois então se torne, sim, um discípulo amado do Senhor para a sua salvação e a salvação de tantas pessoas que Deus vai confiar a você. Que o Espírito Santo cuide de nós, nos dê força, fortaleza, sabedoria, discernimento para sermos firmes na fé e crer naquele em quem nós colocamos a nossa confiança, que é em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.